Olá, Inox Lovers! Eu sou a Carol Carvalho, sou formadora do Inox Academy Digital. Hoje trago-vos um design de uma amêndoa russa construída dentro do molde F1. No design de hoje, nós vamos utilizar os nossos moldes F1 no formato amêndoa russa. Com os moldes F1, nós conseguimos uma estrutura perfeita, onde vamos reduzir a nossa limagem e uma construção muito mais rápida. Vamos encapsular Nail Flowers, que são flores secas, e juntamente o nosso glitter foil. Vou utilizar nas cores rosé e champanhe. Para iniciar a aplicação, nós vamos fazer uma camada de proteção no nosso molde F1, onde vamos aplicar gel transparente, que vai conferir uma superfície totalmente transparente quando eu fixar as nossas flores e o nosso glitter foil. Vamos fazer uma camada muito fina de gel transparente em todo o molde F1. Não vamos chegar na zona da cutícula, mais próxima à cutícula, ou seja, na zona de acoplagem, nós não vamos aplicar o gel até essa região. Por norma, eu me guio pelos traços que nós temos dentro do nosso molde e não vou trabalhar desta linha para frente, somente desta linha para trás. Por que eu não costumo trabalhar com o gel nessa zona, na primeira e na segunda camada, quando vou fazer a parte encapsulada? Porque normalmente cria um degrau. Nós vamos ter excesso de produto nessa região e não vai permitir fazer uma acoplagem perfeita do molde F1. Depois de espalhar uma camada uniforme em todo o molde F1, eu vou fazer a pré-fixação com a nossa mini lâmpada, o nosso Open Flex. Para fazer a aplicação do gel, eu utilizei o nosso pincel oval gel e vou fazer aqui a fixação durante 15 segundos, somente para que o gel não escorregue ou não vá para lugares que nós não queremos dentro do molde F1. Depois de fazer a primeira aplicação e a pré-fixação do gel, eu vou voltar a fazer uma nova aplicação de gel, uma camada igualmente uniforme. E é nessa camada que eu vou aplicar agora o glitter foil, as nossas nail flowers e criar aqui um efeito encapsulado super elegante antes de aplicar o nosso poliacrigel e finalizar o nosso trabalho. Neste momento eu não vou fazer a pré-fixação do gel, porque eu preciso do gel sem estar polimerizado para poder fixar todos os componentes dentro do molde F1. E com o auxílio da nossa tesoura multiusos, nós vamos selecionar a Nail Flower. Eu vou cortar, como elas são grandes, eu vou selecionar as pétalas que eu quero. Vou fazer os cortes e vou separá-las para poder aplicar dentro do molde F1. Eu não preciso utilizar a folha toda, eu posso cortá-la ao meio, posso fazer uma junção na lateral, depois o design pode ficar ao vosso gosto. Como o nosso molde F1 é mais estreito, eu vou cortar a pétala ao meio para poder fazer uma adaptação mais precisa. Assim também posso cortar e aplicar nas laterais ou somente no centro para poder fazer a junção junto com o glitter foil. E com o auxílio do nosso aplicador de joias, eu vou aplicar dentro do molde F1. O efeito das flores ficam muito bonitos. Com o auxílio do nosso pincel oval, vou fixar melhor as nossas pétalas dentro do molde F1. Vou pôr ligeiramente de lado e vou centralizar aqui uma para não ficar uma aplicação muito direita. E aqui vocês já conseguem ver como ele fica aplicado no nosso molde. E agora vou fazer a junção do nosso glitter foil. Com cuidado vou selecionar o glitter foil do tamanho que eu desejo. Se ele for muito grande, vocês podem aplicar na mesma, que eles depois também acabam por separar-se na junção com o gel. Vou pegar um pedacinho de cada um, assim conseguimos também um contraste. E pouco a pouco e com paciência vamos aplicando. Olha, este tem um tamanho maior e ao aplicar eu consigo separá-lo. Vou tentar completar o nosso molde com a maior quantidade de glitter foil possível. E após aplicar a quantidade
que eu quero, que fica ao meu gosto, eu vou fazer a pré-fixação na nossa mini lâmpada Open Flex por 20 segundos mais ou menos. Vamos iniciar a construção e acoplagem do nosso molde F1. Eu vou utilizar o poliacrigel número 5, que é o rosa nude. Com o auxílio da nossa espátula, vou remover uma pequena quantidade de produto. A quantidade que eu penso ser suficiente para preencher o molde F1. Eu prefiro colocar sempre menos do que mais produto e ter que estar a remover produto após a aplicação. Então, após aplicar, eu vou utilizar o nosso pincel de poliacrigel. O pincel deve estar sempre úmido em produto. E qual é o produto que eu utilizo? É o líquido poliacrigel. Tá? Ele é desenvolvido para vocês utilizarem exatamente junto com o poliacrigel, para que a própria composição do produto não seja alterada, que não perca a resistência. Então, vou umedecer o meu pincel, removo o excesso e o produto vai ser aplicado sempre da linha de acoplagem da cutícula para a ponta. Eu começo a aplicação sempre criando um canal aqui no centro e venho puxando o produto todo para a ponta. Eu trabalho sempre com a ponta do molde F1 direcionada para mim. A parte da cutícula, eu vou fazer sempre como? Umedeço o pincel, coloco a ponta um pouco para fora do molde e faço pressão. Para quê? Para remover o excesso de produto que possa ficar aqui na zona da cutícula. E venho espalhando e estruturando toda a minha lateral. Neste momento, eu consigo perceber que a quantidade de produto que eu removi da bisnaga não é o suficiente, então vou buscar um pouquinho mais. Volto a adicionar dentro do molde, sempre pela lateral. E vou dar continuidade aqui a modelagem do meu formato dentro do molde F1. Vou espalhando, venho trazendo em direção à ponta, não esquecendo de manter sempre as minhas paredes laterais bem estruturadas. Senão, o que vai acontecer? Quando vocês removerem o molde, vocês não vão ter parede suficiente. Vão ficar com a linha lateral toda picotada e quando fizerem a limagem vão ter uma lateral desestruturada. Tá? Essa parte é muito importante. Com o próprio corpo do pincel, eu venho subindo o material aqui nas laterais. Olha, eu posiciono o pincel. Esse pincel tem essa particularidade, ele é bem estreitinho e permite fazer esse movimento. Olha, eu encosto e estruturo. E assim consigo aplicar aqui o meu poliacrigel exatamente onde eu preciso. Tentem deixar a parte interna da unha o mais perfeitinha possível. Só vai fazer com que o vosso trabalho de finalização seja mais facilitado. E agora nós vamos iniciar o processo de acoplagem. Tá? Temos aqui a nossa unha já toda estruturada. E agora eu vou aplicar na mão da minha cliente. Para fazer a pré-fixação do molde F1 na unha da minha cliente, eu vou utilizar a nossa mini lâmpada Open Flex. Eu já tenho a unha da minha cliente preparada. Eu utilizei o Desidrate, apliquei Super Primer e também uma fina camada de gama base transparente. Uma dica extremamente importante: nós não devemos fazer a remoção da goma da base para fazer a acoplagem do molde F1 na unha da nossa cliente. Pela particularidade do poliacrigel ser um produto mais denso, ele não tem viscosidade suficiente para fixar na unha natural da cliente. Por isso é que nós devemos fazer a aplicação sempre de uma camada fina de base, secá-la por 1 minuto e só depois fazemos a acoplagem do molde F1. E agora eu vou fazer a acoplagem do molde. Nós devemos aplicá-lo sempre no ângulo mínimo de 30 ou 45 graus. Ele deve ficar apoiado a 1 milímetro de distância da cutícula, estar posicionado reto em relação ao dedo da cliente. Então, nós posicionamos, fazemos uma ligeira pressão, empurramos para mais próximo da cutícula e vamos baixar e deixar esse molde paralelo ao dedo da minha cliente. E vamos fazer a pré-fixação. A pré-fixação deve ser feita pelo menos por 15 segundos e não mais do que 30. Porque o que pode acontecer? Vocês podem secar a parte interna do molde e assim fica mais difícil fazer o acabamento da parte de baixo da unha. Já tenho a minha unha pré-fixada, vou virar a mão para fazer o acabamento da parte interna.
Aqui nós podemos visualizar que tem um pouco de excesso de produto muito próximo ao dedo. Eu não vou removê-lo já, eu vou simplesmente afastá-lo do dedo, deixar o mais distante possível. Se vocês tiverem um pincel fino, vai vos auxiliar a fazer essa parte principalmente nos dedos menores, ou seja, como eu estou a trabalhar no mindinho, eu vou utilizar o pincel oval. Como ele é muito fininho, ele vai me auxiliar a fazer aqui a limpeza da zona do dedo, que está mais próximo ao dedo da minha cliente. Estruturando bem as paredes para que a nossa unha não fique sem estrutura lateral. Se o vosso produto ficar um pouquinho além, para fora do molde, não há problema. É melhor sobrar do que faltar. Sempre que o vosso pincel começar a colar no material, quer dizer que está sujo, e nós temos que limpá-lo e voltamos a umedecê-lo e a trabalhar. Às vezes parece que nós perdemos muito tempo, mas temos que ter atenção que quando nós acabarmos, a nossa unha vai estar praticamente pronta. E quanto mais vocês capricharem aqui na parte interna, vão ter um resultado mais rápido de finalizar e fica super bonito. E pronto. Assim eu finalizo o meu acabamento. Depois de finalizado o acabamento da parte interna, eu vou levar a nossa lâmpada UV por 60 segundos. Já temos o nosso poliacrigel totalmente polimerizado e agora eu vou fazer a remoção do molde F1. Nos formatos maiores nós temos um pouquinho mais de dificuldade em conseguir remover o molde. Por quê? Porque a nossa borda, onde nós seguramos aqui no molde, está toda preenchida. Então, com o auxílio de um pau de laranjeira ou de um empurrador de cutículas, nós vamos procurar algum espaço que nos permita introduzir tanto o pau de laranjeira ou o empurrador de cutículas, para nós conseguirmos desprender o molde da nossa estrutura. Eu vou utilizar aqui um pau de laranjeira e venho com cuidado. Vocês façam pressão e podem tentar entrar também aqui, olha, pela zona mais próxima da cutícula. Acho que aqui vou ter mais sucesso. E assim foi. Pronto, venho aqui devagar, seguro na parte da ponta do molde e vou puxá-lo. E podem puxar sem medo, porque ele vai sair e a unha vai ficar fixada. Tenho aqui o molde removido e temos aqui, olha, a nossa unha praticamente pronta. Vou fazer acabamento na zona da cutícula, remover essas arestas e fazer a parte da limpeza interna da unha, que vai ser mínima, ok? Quando nós trabalhamos com os moldes F1, a nossa superfície não tem camada de inibição, não tem goma. Só vai ficar com goma onde o produto fica exposto ao ar, ou seja, se sair um pouquinho para fora da cutícula e na parte interna da unha. Vou virar, vou fazer a limpeza na parte interna, dou suporte sempre com os dedos do meio e anelar. Removo aqui o máximo que eu conseguir da minha goma. A limpeza da parte interna é muito importante, porque quando nós formos fazer o acabamento com a nossa ponteira cônica, se tiver goma, pode ficar com resíduo e introduzir nos dentes da broca. E o que é que vai acontecer? Pode polimerizar e vocês podem danificar a vossa ponteira. Com o auxílio da nossa lima Alfimon, nós vamos fazer o acabamento das nossas laterais, remover todas as arestas que são criadas ao remover o molde F1. Vamos remover com cuidado. Com esses 2 dedos eu auxilio aqui a minha estrutura, para não causar desconforto à minha cliente. É uma estrutura muito maior. Okay? E passo com o meu dedo para sentir se eu já consegui remover na totalidade essa aresta ou não. Desse lado já está. Vamos para o outro. E também já está. Vou virar para fazer agora a limpeza com a nossa broca cônica estreita de número 14. Eu vou trabalhar numa velocidade média entre 11 e 12 e vou começar na zona mais próxima do dedo. Com o auxílio do meu polegar, eu afasto a carne da minha estrutura e vou remover esses dentes que ficam aqui mais próximos. E agora eu vou nivelar toda a parte interna, de um lado e do outro, tentando deixar a superfície o mais uniforme possível.
Recordam-se que um bocadinho atrás no vídeo eu disse que era muito melhor nós nivelarmos bem a parte interna da unha, porque depois facilitaria-nos muito o acabamento final. E aqui vocês conseguem ver que eu pouco vou fazer o acabamento com a nossa broca. E vou tomar cuidado aqui na ponta, porque esse formato a ponta fica bem fininha. E vou insistir um pouquinho mais aqui no acabamento da parte interna. E aqui da minha ponta. E agora vou finalizar a limagem, toda a estrutura e definir exatamente o meu formato com a nossa lima Half Moon novamente. Vou virar de lado, vou limar aqui a parede lateral inferior, reta, ou seja, paralela ao dedo da minha cliente. Essa parte deve ficar bem retinha. Vou virar e limar do outro lado. Também, olha, eu pressiono aqui a parte de cima, assim dá mais estabilidade na unha e também no movimento. Esse formato, eu gosto de fazer um corte mais agressivo, tá? Para deixar a ponta bem inclinada. Como é uma amêndoa russa, eu vou fazer um corte aqui na diagonal com a minha lima. Quando vocês visualizarem essa unha de frente, vão ter uma ponta bem fininha, a lateral toda paralela, mas vão ter um corte inclinado, ou seja, na diagonal, no ângulo de 45 graus, ou mais, depende, depois é uma questão de estilo. Há técnicas que gostam de fazer um corte mais agressivo, tá? Tem a ver com o estilo da profissional. Vem como fica o corte, bem marcado. Vou virar do outro lado para ver se acompanha, e também tá, olha. E aqui vocês estão a ver um pequeno desnível. Isso é aresta ainda que eu não removi da ponta. Devagar eu passo com a minha lima para remover esse pequeno rebordo. Do lado, do outro. E aqui vocês veem a minha estrutura, olha, bem fininha. E agora eu vou fazer o acabamento da cutícula com a broca cônica. Vamos iniciar aqui a limpeza da zona da cutícula com muito cuidado. É por isso que eu não gosto de fazer nenhum corte da parte da cutícula antes de fazer esse processo, porque a zona da cutícula pode ficar muito sensibilizada e basta tocarmos ali com a broca e ocasionar ali um golpe na cliente. Vão remover todo o produto até nivelar com a zona da cutícula, ou seja, com a unha natural mesmo. Nós não podemos ter nenhum acúmulo de produto na zona da cutícula, tá? Vai ocasionar descolamento de produto. Se vocês tiverem alguma dúvida se removeram na totalidade o produto da zona da cutícula com o auxílio de um empurrador, podem vir aqui e fazer uma ligeira pressão. Se a pele estiver toda solta, descoladinha aqui do produto e não houver desnível nenhum, tá perfeito, tá? Podemos continuar o processo. Se ainda houver produto, tem que voltar com a broca e fazer o desbaste do mesmo. Vamos finalizar o acabamento da nossa unha com o auxílio do nosso buffer grão 80-100. A função do buffer é remover todo o brilho, uniformizar a superfície e laterais, antes de receber a cor ou top coat. Nesse caso, vamos aplicar somente top coat, porque nós temos esse efeito encapsular com a nossa Nail Flower e com Glitter Foil. Se necessário, nesse momento, podem fazer o corte e a limpeza da cutícula com o instrumento que costumam fazer, com o auxílio de um alicate. Vamos remover todo o pó, limpar toda a superfície da unha e também a parte interna e fazer a aplicação do top coat. E vamos iniciar então a aplicação do nosso top coat. Nesta unha eu vou utilizar o Top Coat Unique. O Top Coat deve ser aplicado uma camada uniforme. Vocês devem evitar aplicar uma camada muito esticada, que senão o que vai acontecer? Vai se notar aqui os vincos da passada do pincel. Após aplicarem o Top Coat, eu gosto sempre de virar a mão da minha cliente e deixar o top coat estabilizar por 10 segundos,
para ele concentrar tudo no meio. Se tiver escorrido material a mais para bordo, para a ponta da unha, para a unha não ficar cheia de ondulações, tá? Nesse momento nós estabilizamos, voltamos a virar e conseguimos ver aqui um reflexo perfeito em toda a superfície e vou levar a polimerizar por 1 minuto. E temos então a nossa unha finalizada. E este é o resultado final da nossa amêndoa russa com nail flowers e glitter foil, o champanhe e o rosé. Espero que tenham gostado desse vídeo, sigam-nos nas nossas redes sociais, identifiquem-nos nos vossos trabalhos e até a próxima. Bye!